Bom, então eu volto agora com a segunda parte, né, da fala, mas antes de iniciá-la, né, eu quero que vocês tenham sempre em sobrevoo aquilo que eu falei na primeira parte, que é a concepção de diferença. Por quê? Porque a ideia de diferença, ela vai estar seguindo todo o pensamento do Deleuze, tá? Então, tudo que a gente for ver vai estar sempre dialogando com essa ideia principal, né? Que considero principal, fundamental, de que o pensamento tem que abarcar a diferença, né? Tem que ter um estatuto próprio para a diferença. Beleza? Bom, então nesse segundo momento, já que eu disse no primeiro momento sobre o que era a diferença, agora eu vou dizer sobre o que é filosofia. E aí que eu tô sendo um pouco espertinha em responder essa questão, porque o Deleuze mesmo, junto com o Guattari, já respondeu o que é filosofia nesse livro aqui, que tá bem gastadinho, coitado, mas que tem como título o que é filosofia. Então eu vou recapitular, trazer, né, mais uma vez a teoria, né, as ideias principais que estão presentes nesse livro. Tá? Eu vou ler para vocês o início, o prólogo dessa obra, porque eu acho que é de fato, enfim, é bem poético, né, e também é legal, assim, essa questão. Então ele diz assim no prólogo da obra: talvez só possamos colocar a questão o que é a filosofia tardiamente, quando chega a velhice e a hora de falar concretamente. De fato, a bibliografia é muito magra. Esta é uma questão que enfrentamos numa agitação discreta, à meia-noite, quando nada mais resta perguntar. Antigamente, nós a formulávamos, não deixávamos de formulá-la, mas de maneira muito indireta ou oblíqua, demasiadamente artificial, abstrata demais. Expunhamos a questão, mas não dominando-a pela rama, sem deixar-nos engolir por ela. Não estávamos suficientemente sóbrios. Tínhamos muita vontade de fazer filosofia. Não nos perguntávamos o que ela era, salvo por exercício de estilo. Não tínhamos atingido este ponto de não estilo e que se pode dizer enfim. Mas o que é isso que eu fiz toda a minha vida? Essa questão, né, que eles colocam, eles percebem, né, esse aqui, o livro que é a filosofia é um dos últimos livros, né, do Deleuze, e aí ele já está mais maduro, né, tanto ele quanto o Guattari, e aí eles colocam essa coisa, mas o que é isso, né, o que é essa filosofia, o que é filosofia, o que foi isso que eu fiz durante toda a minha vida? E para mim foi muito interessante, meu primeiro contato com o Deleuze foi através desse livro, e foi estimulante perceber que, na verdade, não era só eu que tinha dúvidas sobre o que era filosofia, mas ele também, né? Foi quase um reconhecimento. Então tá, ele também não sabe direito. Porque responder o que é filosofia já é em si mesmo uma questão filosófica, né? A gente tem algumas definições, né? Umas mais superficiais, a nível de um entendimento comum, outras um pouco mais elaboradas e tal, mas a resposta para essa questão já é propriamente uma questão filosófica, né? Então, o que eu vou trazer agora, apresentar agora, é uma dessas perspectivas defendidas a respeito do que é a filosofia, que foi o que esses caras elaboraram, quando essa questão se fez pertinente a eles também. Apresentando o livro para vocês, por mais que o livro tenha como título o que é a filosofia, eles não falam só de filosofia. Nesse livro eles têm uma explicação quase pedagógica, né, a respeito das três grandes áreas do pensamento, que segundo os autores, essas três grandes áreas são a filosofia, as artes e a ciência. Então eles vão dizer que são elas, né, essas três grandes áreas que estruturam o pensamento, né, que são as áreas fundantes, né, do pensamento, e que as três têm as suas singularidades, mas elas têm algo em comum. Essas três áreas são áreas de produção de pensamento. Quando o Deleuze e o Guattari eles falam isso, que o que há em comum a essas três áreas é a produção de pensamento,
eles horizontalizam essas áreas, porque elas têm o mesmo propósito, que é a criação. Porém, cada uma vai criar de acordo com a sua especificidade, né? Então, as artes, a arte, ela vai criar monumentos artísticos. A ciência, ela vai criar funções, enquanto que a filosofia vai criar conceitos. Então, ponto, a gente chega numa parte que já dá para responder a questão. O que é filosofia para o Deleuze e para o Guattari resposta, criação de conceito. Então, filosofia é criação de conceito. Isso, né? Só isso. E eu acho isso incrível, eles terem essa sacada de responder simplesmente isso. Claro que não é tão simples assim, né? Porque nunca é tão simples assim, mas eles vão elaborar todo esse movimento, né? Um movimento dentro do pensamento filosófico que produz conceito no final, né? Mas eles vão dizer que participa, né, dentro da produção desse conceito mais dois elementos, que é o plano de imanência, mais os personagens conceituais, e que por fim a filosofia cria o conceito. Outra coisa também que eu quero dizer é que quando eles horizontalizam, né, as áreas, falando então que arte, ciência e filosofia é produção de pensamento, é interessante porque eles deixam elas no mesmo pé de igualdade e uma área participa na criação da outra. Então, e que é justamente o que Deleuze faz. Lembra que eu disse que ele utilizava os livros de arte para criar conceitos filosóficos? É justamente isso. Ou seja, como elas são iguais, não tem uma hierarquia de importância entre elas, a filosofia utiliza da arte e da ciência para criar conceitos. A arte utiliza da filosofia e da ciência para criar monumentos. E a ciência utiliza da filosofia e da arte para criar funções. Ou, se elas não utilizam propriamente, o Deleuze está dizendo deveriam utilizar. Porque daí o pensamento talvez seja mais forte e mais potente e vá para caminhos nunca antes percorridos. Enfim, quando você sai dessa divisão categórica de que filosofia lida com filosofia, ciência lida com ciência, arte lida com arte, e que elas não devam ter uma convergência mais profunda uma na outra, você está criando, né? Está estipulando os limites em que elas possam, né? Que elas podem percorrer, entrar e tudo mais. Quando você quebra essas barreiras, o pensamento pode se tornar mais forte, mais potente e percorrer caminhos antes nunca percorridos, né? Então, é importante eu dizer isso porque os conceitos que o Deleuze vai estar entendendo como produção da filosofia são conceitos que devem se preocupar com isso. Devem se preocupar com o quê? Com aquilo que ainda não foi pensado, ou com o impensável, né? Com o não pensável, enfim, com aquilo que ainda o pensamento não atingiu. Porque para o Deleuze, o pensamento não é cognitivo, né? Então ele tem que se arriscar mais, né? Deve seguir novos caminhos. E como que o pensamento filosófico vai criar conceitos impensáveis e não pensáveis e tudo mais? O Deleuze vai dizer que é necessário para a filosofia conhecer o que a tradição filosófica já fez. Mais uma vez, é muito de acordo com o que o Deleuze fez em suas obras, nas suas análises de pensadores anteriores, dos pensadores clássicos, né? Mas que quando você revisita essa tradição, quando você revê, relê, enfim, aprende com tudo que a filosofia já pensou, você deve dar um passo à frente a isso. Então você tem que conhecer a tradição, mas para poder superar a tradição, para poder ir além do que a tradição já fez, do que a tradição da filosofia já fez. Então esses conceitos que a filosofia cria tem que sempre estar de acordo com um mundo novo, em proveito de um porvir, de uma concepção nova da realidade, propor algo novo, tá? Isso porque também o Deleuze vai dizer que a filosofia ela é uma questão do seu tempo, né? Você lida com as questões que são questões pertinentes ao seu contexto histórico, né?
e que possivelmente aquilo que se elabora dentro de um tempo vai ser superado, vai ser visto como, futuramente, né, vai ser visto como antiquado, como irreal assim, não tem mais de acordo com a realidade, então ele precisa estar nesse constante movimento, né? A ideia de movimento, de mudança, de diferença é fundante, né, para o pensamento do Deleuze. Então tem sempre que ir além, sempre dando passos para frente, né? Então, como que a gente faz para pensar o impensável, para pensar o novo, para pensar esse pensamento da diferença? O Deleuze ele vai incorporar no pensamento novos recursos, que antes eles eram desclassificados, né? Não desclassificados, mas eles eram colocados de lado, eles não eram bem-vindo ao pensamento. Agora eles passam a ser. Então, esses recursos, como por exemplo o erro. Olha, o pensamento recognitivo não aceita o erro, porque o pensamento recognitivo ele justamente pretende a verdade. Ora, o pensamento recognitivo não pretende o erro, justamente porque o pensamento recognitivo deseja a verdade. Quando você coloca o erro em questão, ele quebra com essa estrutura primeira, né? Então, o erro vai entrar em questão, a ilusão, o delírio, né? Ou seja, esses pensamentos que são os pensamentos menores, o pensamento que foge ao modelo racionalista, né? E tudo isso, todos esses recursos são incorporados justamente porque ele visa a expansão do pensamento. Ou seja, e se o pensamento não se pretendesse a verdade? E se o pensamento utilizasse o erro como um recurso? Para onde o pensamento iria? E se o pensamento utilizasse a fabulação ao seu favor? Para onde ele iria? E se ele utilizasse o delírio, né? Quais caminhos ele ia percorrer? Tanto que uma das imagens, né, assim, que o Deleuze vai entender, que o Deleuze vai estipular contra essa imagem do modelo recognitivo de pensamento, é a imagem do pensamento esquizofrênico. Aí também vou fazer mais uma ressalva, porque é importante colocar essas coisas, porque o pessoal tem uma ideia um pouco... como às vezes a teoria do Deleuze é um tanto impactante, né? Pode ter uma ideia um pouco trivial sobre isso, mas não é. Não que o Deleuze está levantando uma bandeira de que o pensamento esquizofrênico não deva ser cuidado, não deva ser tratado, enfim, né? Que não seja um problema mental gravíssimo, não é isso. O que ele vai dizer é um tipo de pensamento que não é bem-vindo ao modelo racional, certo? Porque mas que tem uma lógica dentro desse pensamento, por mais que seja uma lógica irracional, tem uma lógica dentro dele. Então, e se o pensamento não seguisse essa lógica racional, né, e fizesse novos caminhos, como é que se daria? Onde o pensamento chegaria, né? E ele pode percorrer esses caminhos do erro, do delírio, da ilusão, enfim, justamente porque ele não se pretende verdadeiro. A filosofia, nessa perspectiva, não se pretende produtora de verdades, mas produtoras de conceitos. E conceitos que não se pretendem verdadeiros, como no sentido de ser único, universal, generalizado e imutável. Porque um conceito, como eu acabei de dizer para vocês, é um conceito do tempo, né? Que deve ser superado por outro conceito, e por outro conceito, e por outro conceito, e assim sucessivamente. Porque a ideia de que o pensamento vai estar sempre em exercício, né? Vai estar sempre se movimentando. Tudo isso para dizer que a verdade já não é mais o fim da filosofia. Tá? Isso é bem importante. E que, ao contrário, o que o Deleuze está privilegiando é o exercício filosófico. Tá? É a produção de movimento no pensamento. Tanto que uma das questões também que o Deleuze vai colocar é que a filosofia ela não deve se preocupar em trazer respostas, mas ela deve se ocupar muito mais com o exercício do pensamento ao estar levantando questões, levantando problemas, gerando indagações constantemente, né? Porque a resposta é aquilo que está dado, né? É aquilo que define, é aquilo que alcança um fim, né? Quando você coloca o problema ele é gerador de inquietações, né? É aquilo que te faz pensar constantemente. Quando você está
quando você já tem respostas dadas, você só as aceita, enfim, e convive com elas. Mas quando você está com um problema, você se inquieta, né? Você pensa formas de solucionar aquele problema, você, né, faz idas e vindas com o seu pensamento, você está em movimento. Então a filosofia é muito mais levantar questões do que dar respostas, tá? E aí agora, então, eu chego na terceira e última parte da minha fala, que também vai estar de acordo com essa resposta sobre o que é filosofia, mas que eu quero ir um pouquinho além e dizer, então, já que a filosofia ela é movimento, ela é diferença, ela é produtora de questões e tal, para que ela serve, então? E, na verdade, isso é um bônus, eu acho, para nos dar um aparato a essa resposta, porque responder o que é filosofia e responder para que ela serve são questões distintas, né? E que muitas vezes a gente se coloca questionado sobre isso e a resposta também não é tão simples, né? O que eu quero... Tá, então para responder isso eu quero deixar claro uma coisa antes, que assim como a tradição clássica da filosofia, né, tem o entendimento de que a filosofia serve para tirar o pensamento do doxa, né, o pensamento da opinião, do dogma, né, e levar o pensamento para a episteme, para a razão, o Deleuze também compartilha dessa ideia, né, mais ou menos de que o pensamento da filosofia é um pensamento que se pretende racional. Mas quando a gente tem essa ideia, né, do que serve essa filosofia, esse movimento do doxa para a episteme no sentido mais geral, e também de acordo com o tempo, com o nosso tempo, a gente tem que entender que a filosofia ela serve também para barrar algum tipo de pensamento, para estabelecer o limite de alguns do pensamento que se pretende bestial. Que se pretende não, né? Que na verdade é um pensamento bestial, que é um pensamento da besteira. Então Deleuze vai dizer que a filosofia ela serve também para ir contra esse pensamento da besteira. Mas o que é esse pensamento da besteira? É um pensamento que se estrutura com base em argumentos de bizarrices, do contrassenso. E que por isso ele tem também um mau caráter. Porque nem sempre um pensamento com argumentos de bizarrices ou um pensamento de contrassenso não seja um pensamento que se pretenda verdadeiro. Ele se pretende verdadeiro, mas ele sabe no seu interior ali que o seu fundamento é um fundamento do contrassenso. Então por isso ele é um pensamento perverso, né? E a gente tem que estar sempre muito atento, porque o Deleuze vai dizer que os maiores produtores desse tipo de pensamento da besteira e que se pretende verdadeiro é justamente o Estado e a Igreja, tá? Então, para responder o que é filosofia, aliás, para que a filosofia serve, eu não vou responder com as minhas palavras, mas eu vou ler um trecho do livro, esse aqui agora, Nietzsche e a Filosofia, escrito apenas pelo Deleuze, sem o Guattari. E por que eu vou ler? Porque eu acho que, de tudo que eu já li na filosofia, é um dos trechos mais assertivos para essa resposta. Então, eu acho que tentar reproduzir vai ser... Enfim, não vai ser tão interessante quanto ler propriamente o que ele escreveu. Então, é o seguinte, ele diz o seguinte pra gente. Quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a questão se pretende irônica e mordaz. A filosofia não serve nem ao Estado nem à Igreja, que tem outras preocupações. Não serve a nenhum poder estabelecido. A filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece ninguém e que não contraria ninguém não é uma filosofia. Ela serve para incomodar a besteira, fazer da besteira algo vergonhoso. Não tem outra serventia a não ser a seguinte: denunciar a baixeza do pensamento em todas as suas formas. Existe alguma disciplina fora da filosofia que se proponha a criticar todas as mistificações, quaisquer que sejam sua fonte e seu objetivo?
denunciar todas as ficções sem as quais as forças reativas não prevaleceriam, denunciar na mistificação essa mistura de baixeza e besteira, que forma tão bem a espantosa cumplicidade das vítimas e dos autores. Fazer, enfim, do pensamento algo agressivo, ativo e afirmativo. Fazer homens livres, isto é, homens que não confundam o fim da cultura com o proveito do Estado, da moral e da religião. Combater o ressentimento, a má consciência que ocupam o lugar do pensamento. Vencer o negativo e seus falsos prestígios. Quem tem interesse em isso tudo a não ser a filosofia? A filosofia, como crítica, nos diz o mais positivo de si mesma, tarefa de desmistificação. E que não se apressem a proclamar o fracasso da filosofia a esse respeito. A besteira e a baixeza, por maiores que sejam, seriam ainda maiores se não subsistisse um pouco de filosofia que as impedissem, em cada época, de ir tão longe quanto gostariam, que lhes proibissem, mesmo que fosse por ouvir dizer que seriam respectivamente tão besta e tão baixa quanto cada um desejaria por sua conta. Alguns excessos lhes são proibidos, mas quem lhes proíbe a não ser a filosofia? Então, é isso. Eu gostaria de dizer com isso que a filosofia, dentro desse contexto, deleuziano, ela serve justamente para produzir um pensamento, como ele diz aqui, agressivo, ativo, afirmativo, que não é apenas uma filosofia que tem um cunho teórico, mas é uma filosofia que está de acordo com o seu tempo e que, por isso, deve estar atenta, às baixezas e às besteiras produzidas no senso comum do seu tempo, a fim de barrá-la, para produzir algo que seja novo, mais forte, mais potente, que abarque a diferença e que produza uma realidade mais nova e menos triste, como diria Raul Seixas. Bom, gente, é isso. Foi um prazer e até a próxima.